Querido irmão em Cristo Jesus, eu quero fazer uma rápida reflexão sobre liberdade em Cristo. Liberdade versus libertinagem. O libertino e o livre. Paulo diz que em Cristo somos livres. Pressupõe que sem Cristo não há liberdade, há libertinagem, há hedonismo. Aqui em Gálatas, no capítulo 5, versículo 1, Paulo fala assim: estais, irmãos, firmes na liberdade com Cristo. Então subentende que sem Cristo não há liberdade. E ele fala: permaneça firme nessa liberdade, para não tornar-vos a cair na escravidão do pecado. Na escravidão do pecado. Mas na frente ele fala assim: ande em espírito, irmãos, e não cumpram a concupiscência da carne. O que é a concupiscência nessa perspectiva que Paulo coloca aqui nesse contexto? A concupiscência é a cobiça, é o desejo que gera o pecado, que dá luz ao pecado. E ele fala aqui de lascívia. O que é a lascívia nessa perspectiva? Lascívia é todo tipo de libertinagem, todo tipo de imoralidade. Lascívia é esse linguajar pornográfico. Lascívia é a obscenidade. Lascívia é essa transgeneridade, é a transexualidade, é a bissexualidade, é esta erotização precoce de adolescente. Não existe lascívia maior do que esta união homoafetiva. Porque Deus fez a união heteroafetiva, porque alguns propósitos se cumprem nessa união, como felicidade do casal, prazer da família, a perpetuação e procriação da espécie humana e a formação de uma sociedade forte, onde os valores fossem preservados. Então esta é a família que Deus criou. Mas por outro lado, cria-se uma união homoafetiva, que fere a santidade de Deus, que é uma deturpação do casamento heteroafetivo. Então isso é lascívia. Mas não se pode mais protestar contra essas coisas, porque o protesto foi criminalizado. Você pode ser acusado de homofobia e responder criminalmente, mas por outro lado você não pode ser conivente. Não pode ser conivente com essas práticas pecaminosas. Por que você não pode ser conivente? Aí que você tem que ter muita cautela, né? Muito jogo de cintura, né? Você não pode protestar, mas você não pode ser conivente. Qual a sua postura diante dessa situação? Venha comigo rapidinho. O seu relacionamento com Deus, a sua vida cristã, Cristo em você, leva você, habilita você para desenvolver uma virtude que é a maior de todas as virtudes, que é a consciência moral. Diferente do senso moral. Porque o senso moral é coletivo, a consciência moral é individual. É a consciência moral que delimita a área de ação da liberdade cristã. É a consciência moral que mensura o seu nível de santidade, que mensura a sua vida espiritual. É a consciência moral que estabelece limites da liberdade. Se você ir além dos limites, você transforma-se no libertino. Se você ir além da normalidade,
da liberdade, você transforma liberdade em libertinagem, liberdade em hedonismo. Sabe por que você não vive nesta vida de promiscuidade? Porque a consciência moral não deixa. Sabe por que você não pode extorquir nada do seu irmão? Sabe por que você não pode usar de engano com o seu irmão? De ludibriar o seu irmão? De subtrair alguma coisa do seu irmão? Porque você preserva uma consciência moral. E ela é uma lei no seu interior. É o tribunal interior. Entendeu, querido? Já o mundo é diferente. As relações sociais ou o processo de socialização leva a pessoa a desenvolver um senso moral. O senso moral é coletivo, é a coletividade. Entendeu? O senso moral, ele é adequativo. O senso moral é coercitivo. O senso moral é impositivo, porque é coletivo. É a maioria, é a coletividade. Há momento que o senso moral diz assim, pode fazer tal coisa, ele faz, você também pode fazer. Mas a consciência moral diz não pode fazer. A consciência moral ela não é proibitiva, ela não é coercitiva. A consciência moral é Deus e você. Você não faz, não é por temor, não é por temor. Você não faz, é por uma questão de consciência moral. Você relaciona com Deus. E quando você fere essa consciência moral, você fere o seu relacionamento com Deus. Entendeu, querido? Então, senso moral é uma coisa e consciência moral é outra coisa. O grande pensador, ou o grande expoente do pensamento existencialista, aquele Jean-Paul Sartre, ele é o pai do existencialismo, ele diz o seguinte, que a liberdade é angustiante. Como assim? Liberdade angustiante? Porque parece um contrassenso, um paradoxo, né? Uma obscuridade. Liberdade não é uma coisa boa, como que ela é angustiante? Bem, na concepção sartriana, o homem está condenado a ser livre. Ele foi lançado no mundo, ele está só no mundo. Não existe uma fundamentação metafísica para a existência humana. Ele está só. Aí ele escreveu, é o ser e o nada. O ser e o nada. Nada pode ajudá-lo. Não existe nada, ele está só para construir a sua essência. Porque a existência precede a essência. Ele existe, mas ele vai construir a sua essência e dar sentido à sua vida, dar significado à sua vida. É aí que o homem erra. Por isso que essa liberdade, na concepção sartriana, é angustiante. Ela gera angústia. Entendeu? Já nessa perspectiva aqui que Paulo coloca, quem dá sentido à vida humana é Jesus. Quem vai dar razão à existência é Jesus. Quem vai preencher o vazio existencial é Jesus. Ele diz aqui, olha, estáis, pois, firmes nesta liberdade. E ele fala liberdade com Cristo. O grande pensador também do período medieval, Tomás de Aquino, né, o expoente da escolástica, ele diz o seguinte, que liberdade não está na autonomia, ou seja, na autossuficiência do homem, não é isso? Na sua autoconfiança, na sua presunção, na sua arrogância. Liberdade está na teonomia. Theos é Deus no grego, né? E nomos, lei. Ou seja, liberdade implica em a lei de Deus conduzindo você. Ou seja, Deus na direção, Deus no governo,
Deus na liderança da sua vida. Deus dominando o seu ser. Aí sim está a liberdade. Mas o homem, quando ele se acha o tal, isso não é liberdade. Entendeu? Isso não é liberdade. Agora veja o que Paulo diz aqui. Ele diz, olha, irmãos, vós não estáis mais debaixo do jugo da escravidão ou da servidão do pecado. Vós agora sois livres em Cristo. Então o que é liberdade no sentido mais sublime da palavra? No sentido mais abrangente, mais irrestrito da palavra. Liberdade é ter livre-arbítrio para optar pelo bem. Porque existe uma coexistência de bem e mal. Aí o maniqueísmo tenta harmonizar esta coexistência. Mas nessa perspectiva cristã, não há coesão entre o bem e o mal. Existe uma simultaneidade, uma coexistência, mas não existe harmonia. O homem sem Cristo, ele opta pelo mal. Ele não consegue resistir ao assédio, à sedução do pecado. Acaba sucumbindo. Mas o livre em Cristo, não. Ele é influenciado pelo pecado, é seduzido pelo pecado, mas ele vence, porque ele é livre para optar pelo bem. Então o homem sem Cristo é um escravo do pecado. O homem com Cristo, ele é livre. Aí diz a Bíblia, se pois o Filho de Deus vos libertar, verdadeiramente sereis livres.